Funções psíquicas elementares e suas alterações no exame do estado mental. Introdução às funções psíquicas elementares. Advertência: limitações de uma psicopatologia das funções psíquicas. Apesar de ser absolutamente necessário o estudo analítico das funções psíquicas isoladas e de suas alterações, nunca é demais ressaltar que a separação da vida e da atividade mental em distintas áreas ou funções psíquicas é um procedimento essencialmente artificial. Trata-se apenas de uma estratégia de abordagem da vida mental que, por um lado, é bastante útil, mas, por outro, um tanto arriscada, pois pode suscitar enganos e simplificações inadequadas. É útil porque permite o estudo mais detalhado e aprofundado de determinados fatos da vida psíquica normal e patológica. É arriscada porque facilmente se passa a acreditar na autonomia desses fenômenos, como se fossem objetos naturais. Com o passar do tempo, na prática clínica diária, passa-se inadvertidamente a crer que a memória, a senso-percepção, a consciência do eu, a vontade, a afetividade, etc., são áreas autônomas e naturais, separadas umas das outras e com vida própria. Deixe-se de lembrar o que elas realmente são, isto é, construtos aproximativos da psicologia e da psicopatologia que permitem uma comunicação mais fácil e um melhor entendimento dos fatos. Que fique claro, não existem funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas compartimentalizadas desta ou daquela função. É sempre a pessoa na sua totalidade que adoece. Essa questão é discutida com muita propriedade pelo psicopatólogo Eugene Minkowski. Ele questiona se o objeto da psicopatologia seria o estudo de sintomas isolados, atomizados e cindidos, ou se de fato não seria mais adequado um projeto de estudo que vise abordar globalmente a pessoa que adoece. Além disso, para Minkowski, a psicopatologia deve sempre e necessariamente estudar o homem na primitiva solidariedade interhumana. A psicopatologia é, impreterivelmente, uma ciência a pelo menos duas vozes, no mais das vezes polifônica, fundamentada em determinado encontro de pelo menos dois seres humanos. O que conta não são os sinais e os sintomas, mas, sobretudo, o fundo mental e interhumano do qual eles procedem e no qual se realizam e que, afinal, determina sua significação, seu sentido. As funções perturbadas fazem pressentir transtornos subjacentes, ligados à personalidade inteira, atingida na sua estrutura e em seu modo de existir. A psicopatologia geral dos manuais que Minkowski, 66, critica seria apenas a descrição mecânica e irrefletida dos sintomas, um exercício classificatório vazio, sem indicar o essencial, ou seja, a significação dos fenômenos. Nos transtornos mentais, não se trata apenas de agrupamentos de sintomas que coexistem com regularidade e revelam assim sua origem comum. Os sintomas que os compõem são ligados estruturalmente entre si. A psicopatologia, na medida em que é centrada na pessoa humana, não se desenvolve a não ser partindo de determinadas síndromes, psicopatologia sindrômica. A psicopatologia sintomática, como estudo dos sintomas isolados, não passa de uma semiologia psiquiátrica rudimentar. Quadro 11.1. Funções psíquicas no exame do estado mental atual, funções mais afetadas nos transtornos psicoorgânicos, funções mais afetadas nos transtornos do humor e da personalidade, funções mais afetadas nos transtornos psicóticos, nível de consciência, afetividade, senso-percepção, atenção, vontade, pensamento, orientação, psicomotricidade, juízo de realidade, memória, personalidade, vivência do eu, alterações do self, inteligência, linguagem. Também nos quadros afetivos, mania, principalmente. Também nas psicoses. Explicita essa questão utilizando um exemplo claramente clínico. As alucinações durante as intoxicações não são iguais às do esquizofrênico, do histérico, ou às que aparecem no extremo cansaço. Se no estudo das alucinações prescindimos das diferenças entre umas e outras, seria inútil todo o nosso trabalho psicopatológico. Por isso, torna-se necessária a contínua referência aos quadros nosográficos, que são estruturas totalizantes, nos quais adquirem sentido os fenômenos particulares. Há, portanto, em psicopatologia, uma relação dialética fundamental entre o conhecimento do elementar e o do global, da inserção de estruturas básicas em estruturas totalizantes, as quais redimensionam constantemente o sentido das primeiras. É finalmente Eugen Bleuler, 1985-16, quem adverte sobre o perigo compartimentalizador de qualquer psicopatologia. Em um ato psíquico,
Apenas pode ocorrer uma separação teórica, não uma separação real, entre as distintas qualidades psíquicas de que se trata. Na observação e descrição do mundo das manifestações psíquicas e psicopatológicas, tendemos, de há muito, à fragmentação. Descrevemos funções psíquicas singulares, como a sensação, a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, o juízo. Se reunirmos estes fragmentos, ficamos com a impressão de que a vida psíquica pode ser compreendida como um mosaico, a partir de uma soma de manifestações isoladas. Esta impressão, não obstante, não corresponde à realidade. Cada função parcial na vida psíquica e cada aspecto da realidade psíquica só existem em vinculação estreita com toda a vida e com a realidade psíquica total. A consciência e suas alterações, definições básicas. Este capítulo apresenta como dificuldade inicial a definição de consciência. Os muitos psicopatólogos e filósofos que estudaram a consciência humana utilizam o termo com sentidos diferentes. Há acepções muito extensas, como equiparar consciência ao conjunto de atividades psíquicas conscientes do indivíduo. Consciência aqui equivale à mente humana consciente. Até acepções restritas, como equiparar consciência ao nível de consciência, que será o uso predominante neste capítulo. Podem-se resumir os usos do termo consciência em pelo menos 3 acepções diferentes, que implicam 3 definições distintas, apresentadas a seguir. A definição neuropsicológica emprega o termo consciência no sentido de estado vígil, vigilância, o que de certa forma iguala a consciência ao grau de clareza do sensório. Consciência aqui é fundamentalmente o estado de estar desperto, acordado, vígil, lúcido. Trata-se especificamente do nível de consciência. Já a definição psicológica a conceitua como a soma total das experiências conscientes de um indivíduo em determinado momento. Nesse sentido, consciência é o que se designa campo da consciência. É a dimensão subjetiva da atividade psíquica do sujeito que se volta para a realidade. Na relação do eu com o meio ambiente, a consciência é a capacidade do indivíduo de entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer os seus objetos. Por fim, a definição ético-filosófica é utilizada mais frequentemente no campo da ética, da filosofia, do direito ou da teologia. O termo consciência refere-se à capacidade de tomar ciência dos deveres éticos e assumir as responsabilidades, os direitos e os deveres concernentes a essa ética. Assim, a consciência ético-filosófica é atributo do homem desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de determinada cultura. Refere-se à consciência moral, ética e política. Uma corrente filosófica que se ocupou de modo particular da consciência foi a fenomenologia, desenvolvida inicialmente pelo filósofo Edmund Husserl, 1859-38. A psicologia clássica, com base na teoria sensualista empirista, compreendia a consciência como algo passivo, uma tábula rasa ou papel em branco, no qual os objetos do mundo penetram e imprimem suas marcas, formando as imagens e as representações. Husserl propõe inverter essa visão meramente passiva da consciência. Para ele, o fundamental da consciência é ser profundamente ativa, visando o mundo e produzindo sentido para os objetos que se lhe apresentam. Não existiria então uma consciência pura, pois ela é necessariamente consciência de algo. A intencionalidade, isto é, o visar algo, o dirigir-se aos objetos e sujeitos do mundo de modo ativo e produtivo, é próprio da consciência na visão fenomenológica. Penha, John Searle, talvez um dos filósofos contemporâneos que mais se tem dedicado ao estudo da consciência, ressalta a importância de articular conceitualmente a consciência com a busca das neurociências contemporâneas de correlatos neuronais dos estados de consciência. O aspecto fundamental da consciência que se deve tentar explicar, segundo ele, é seu caráter de unidade qualitativa subjetiva. Mas o que vem a ser isso? Todo estado de consciência vem acompanhado de um sentimento qualitativo especial. A experiência de beber uma cerveja com os amigos é muito diferente da de ouvir uma sinfonia de Beethoven, e ambas são distintas de sentir o perfume de uma mulher bonita ou ver o crepúsculo na praia. Esses exemplos revelam o caráter qualitativo das experiências conscientes. Experimentar os estados de consciência é também algo essencialmente subjetivo. A experiência da consciência é sempre realizada em um sujeito, vivenciada na primeira pessoa. Searle afirma que sem subjetividade não há experiência consciente.
Assim, os estados de consciência são experimentados como um campo de consciência unificado. Dessa forma, UNID, subjetividade e caráter qualitativo são as marcas da experiência dos estados de consciência. Ainda acrescenta outras características aos estados de consciência. Segundo ele, estes são sempre vivenciados com caráter prazeroso ou desprazível, como experiências totais e globalizantes, caráter gestáltico, e com um senso de familiaridade que impregna todas as experiências conscientes. Mesmo quando vejo uma casa que nunca vi antes, ainda reconheço que é uma casa. Sua forma e estrutura me são familiares. Os pintores surrealistas tentaram quebrar tal senso de familiaridade, mas mesmo o relógio derretendo de Salvador Dalí nos remete à estrutura familiar de um relógio. Este capítulo, entretanto, não se aprofunda nos aspectos filosóficos da consciência humana. Recomendam-se, nesse sentido, o texto de Searle e o Neuropsicologia da Consciência, o Sistema Research Domain Criteria, nadir.niac.priority/doc. Contém construtos psicológicos dimensionais relevantes tanto para o comportamento humano normal como para a psicopatologia. No campo da neuropsicologia da consciência, o EveryDoc propõe sistemas reguladores relacionados ao nível de consciência, arousal, os quais são responsáveis por gerar toda a ativação dos sistemas neurais nos vários contextos da vida. Eles têm por função produzir uma regulação adequada dos estados de consciência vígil, sujeito acordado, e dos períodos de sono. Segundo o EveryDoc, deve-se salientar que o nível de consciência é o contínuo de sensibilidade e alerta do organismo perante os estímulos, tanto internos como externos. As principais características e propriedades do nível de consciência são: o nível de consciência facilita a interação da pessoa com o ambiente de forma adequada ao contexto no qual o sujeito está inserido. Em situações de ameaça, alguns estímulos podem ser ignorados e, ao mesmo tempo, a sensibilidade para outros, mais relevantes, pode estar aumentada, expressando o chamado estado de alerta. O nível de consciência adequado pode ser evocado tanto por estímulos externos ambientais como por estímulos internos, como pensamentos, emoções, recordações. O nível de consciência pode ser modulado tanto pelas características dos estímulos externos como pela motivação que o estímulo implica para o indivíduo em questão. O nível de consciência varia ao longo de um contínuo que inclui desde o estado total de alerta, passando por níveis de redução da consciência, até os estados de sono, variação normal, ou coma, variação patológica. As bases neuroanatômicas e neurofuncionais do nível de consciência. O primeiro elemento do sistema nervoso relacionado ao nível de consciência é o chamado sistema reticular ativador ascendente. Foram Horace Winchell-Magoon e Giuseppe Moruzzi-Magoon que inicialmente propuseram o SAA. Esses autores partiram da noção de que a capacidade de estar desperto e agir conscientemente depende da atividade do tronco cerebral e do diencéfalo. Essas estruturas exercem poderosa influência sobre os hemisférios cerebrais, ativando-os e mantendo o tônus necessário para seu funcionamento normal. O SAA se origina no tronco cerebral e sua ação se estende até o córtex, por meio de projeções talâmicas. Elementos do SAA particularmente importantes para a ativação cortical são os neurônios da parte superior da ponte e os do mesencéfalo. Tais neurônios recebem impulsos da maioria das vias ascendentes, as quais trazem estímulos intrínsecos, proprioceptivos e viscerais, e extrínsecos, órgãos do cinto, visão, audição, tato, paladar e olfato. Lesões ou disfunções no SRA produzem alterações do nível de consciência e prejuízo a todas as funções psíquicas. Embora a importância do SRA para o nível de consciência seja aceita até hoje, sabe-se atualmente que várias estruturas mais altas do telencéfalo têm também participação crítica na gênese do nível de consciência. Verificou-se, por exemplo, que a ação sincrônica de numerosas áreas corticais visuais, que contêm amplas redes neuronais bidirecionais, é uma pré-condição para a visão consciente. É de fundamental importância para a atividade mental consciente a atividade do lobo parietal direito, o qual está intimamente relacionado ao reconhecimento do próprio corpo, dos objetos e do mundo, assim como da apreensão daquilo que, convencionalmente, se denomina realidade. Também as áreas pré-frontais são fundamentais na organização da atividade mental consciente.
Por fim, reconhece-se a importância das interações talamo-corticais na ativação e na integração da atividade neuronal cortical relacionada à consciência. Zeman, Grayling, Cowie, 97. Nos anos de 1990, o cientista Francis Crick, que formulou, com James Watson, a tese do DNA como dupla hélice, também propôs, juntamente com o neurocientista Christoph Koch, uma hipótese original para dar conta das atividades mentais conscientes mediadas pelo nível de consciência. Eles propuseram que as atividades mentais conscientes emergiriam relacionadas aos disparos sincronizados dos neurônios do tálamo e das camadas 4 e 6 do córtex cerebral, em ritmo de 40 vezes por segundo. Apesar do caráter ambicioso da proposta de Crick e Koch e Koich, a maioria dos neurocientistas concorda que é extremamente difícil encontrar os correlatos neuronais da emergência dessa experiência humana chamada atividade mental consciente. Estão relacionados a alterações do nível da consciência na síndrome denominada delirium, que veremos adiante. As regiões do córtex parietal posterior direito superficial, o córtex pré-frontal bilateral, o córtex fusiforme, ventromedial temporoparietal, o giro lingual, o tálamo anterior direito e os núcleos da base. Também têm sido reconhecidas as conexões talamofrontais e temporolímbicas frontais, em nível subcortical, como importantes na gênese dos quadros de delirium, Chapach, Meagher, Wise, 2006. Assim, pode-se concluir que, além do SRAA, também o tálamo e as regiões do córtex parietal direito e pré-frontal direito têm importância estratégica para o funcionamento da consciência, sobretudo no seu aspecto de nível de consciência. O tálamo é uma estrutura posicionada singularmente no centro do cérebro para filtrar, integrar e regular as informações que chegam ao córtex cerebral. Dados que partem da periferia do organismo e meio externo e se dirigem ao córtex cerebral. O tálamo é extensiva e reciprocamente interligado a todas as áreas do córtex cerebral, de forma que uma pequena lesão talâmica pode produzir graves alterações do nível de consciência, como, por exemplo, o delirium. Meagher, Wise. Por fim, deve-se ressaltar a importância das estruturas encefálicas do lado direito, parietais, frontais e mesmo talâmicas, na origem dos transtornos da consciência. Campo da consciência. Ao voltar-se para a realidade, a consciência demarca um campo, no qual se pode delimitar um foco, ou parte central mais iluminada da consciência, e uma margem, franja ou umbral, que seria sua periferia menos iluminada, mais nebulosa. Segundo a psicopatologia clássica, é na margem da consciência que surgem os chamados automatismos mentais e os estados ditos subliminares. O inconsciente. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. É o desvão imenso do espírito. Machado de Assis. O conceito de inconsciente dinâmico e determinante da vida psíquica é um dos pilares mais importantes da psicanálise e da psicopatologia dinâmica com base na psicanálise. Já no fim do século XIX, Freud e Breuer, em 95, pesquisando com a hipnose os conteúdos esquecidos, reprimidos de seus pacientes, verificaram que certas ideias que surgiam em estado hipnótico eram intensas, mas isoladas da comunicação associativa com o restante do conteúdo da consciência, organizando-se então como uma segunda consciência. Perceberam que, em pacientes histéricos, os atos podem ser regidos por essa outra vontade que não a consciente. Freud chegou à conclusão, ao longo de suas investigações, de que existem duas classes de inconsciente, o verdadeiro inconsciente e o inconsciente pré-consciente. O primeiro é fundamentalmente incapaz de consciência. Já o pré-consciente é composto por representações, ideias e sentimentos suscetíveis de recuperação por meio de esforço voluntário, fatos, lembranças, ideias que esquecemos, deixamos de lado, mas que podemos a qualquer hora evocar voluntariamente. Por sua vez, o inconsciente verdadeiro é muito diferente, inacessível à evocação voluntária. Só tem acesso à via pré-consciente e apenas por meio de uma técnica especial, hipnose, psicanálise, etc. Pode tornar-se consciente. A rigor, para Freud, o inconsciente verdadeiro só se revela por meio de subprodutos que surgem na consciência, as chamadas formações do inconsciente, os sonhos, os atos falhos, os xistes e os sintomas neuróticos. Em seu verbete sobre psicanálise, na Enciclopédia Britânica, Freud,
na fórmula P 104-105, aproxima o inconsciente ao conjunto de conteúdos recalcados, excluídos da consciência. Chamamos então essas tendências de recalcadas. Elas permanecem inconscientes, e se o médico tenta trazê-las à consciência do paciente, provoca resistência. Esses impulsos instintivos recalcados não têm, contudo, seu poder anulado por esse processo. Em muitos casos, conseguem fazer sentir sua influência por caminhos tortuosos, e a satisfação indireta ou substitutiva de impulsos recalcados é o que cria os sintomas neuróticos. Características funcionais do inconsciente. Para Freud, o inconsciente é bem mais do que um simples estado mental fora da consciência. Ele é, embora obscuro, a estrutura mental mais importante do psiquismo humano. Segundo Freud, o sistema inconsciente funciona regido pelo princípio do prazer por meio do processo primário em forma de condensação e deslocamento. É também isento de contradições mútuas e não apresenta referência ao tempo. Explicando melhor, a temporalidade. No inconsciente não existe tempo, ele é atemporal. Os processos inconscientes não são ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo, não têm qualquer referência ao tempo. Não existe aqui passado, presente ou futuro. Isenção de contradição. No sistema inconsciente não há lugar para negação ou dúvida, nem graus diversos de certeza ou incerteza. Tudo é absolutamente certo, afirmativo. Princípio do prazer. O funcionamento do inconsciente não segue as ordens da realidade, submete-se apenas ao princípio do prazer. Toda atividade inconsciente visa evitar o desprazer e proporcionar o prazer, independentemente de exigências éticas ou realistas. A busca do prazer se dá por meio da descarga das excitações, diminuindo-se ao máximo a carga de excitações no aparelho psíquico. Processo primário. As cargas energéticas, catéxias, acopladas às representações psíquicas, às ideias, são totalmente móveis. Uma ideia pode ceder à outra toda a sua cota de energia, processo de deslocamento, ou apropriar-se de toda a energia de várias outras, processo de condensação. Caráter dinâmico do inconsciente. O sentido dinâmico não designa apenas o inconsciente como sede de ideias latentes em geral, mas especialmente como sede daquelas que têm certo caráter dinâmico e atuante. O inconsciente é dinâmico, segundo Freud, na medida em que exerce uma ação permanente sobre a vida psíquica. Do ponto de vista clínico, esse caráter dinâmico verifica-se simultaneamente pelo fato de encontrarmos uma resistência para chegarmos ao inconsciente e pela produção renovada de derivados do recalcado. Laplanche. Alterações normais da consciência. Ritmos circadianos. As alterações normais da consciência ocorrem no contexto dos chamados ritmos circadianos. Segundo definição do R. Doc, os ritmos circadianos são oscilações endógenas autossustentadas do ritmo biológico no período de um dia de 24 horas, que inclui centralmente as oscilações do nível de consciência da vigília e do sono, as quais, nesse intervalo, organizam a temporalidade dos sistemas biológicos do organismo e otimizam a fisiologia, o comportamento e a saúde. Quanto às suas propriedades, os ritmos circadianos, segundo o R. Doc, são sincronizados por pistas ambientais recorrentes, como o nível de luminosidade. Permitem respostas eficientes perante os desafios e oportunidades no ambiente físico e social. Modulam a homeostase interna do cérebro, assim como de outros sistemas, como demais órgãos e tecidos. Se expressam em vários níveis do funcionamento do organismo, desde o molecular, celular, órgãos e circuitos orgânicos, até sistemas sociais aos quais o indivíduo pertence. Sono. O R. Doc define sono e vigília wakefulness como estados comportamentais endógenos e recorrentes que expressam mudanças dinâmicas na organização da função cerebral e que otimizam aspectos como fisiologia, comportamento e saúde. Processos circadianos, do período de um dia de 24 horas, homeostáticos, regulam a propensão do organismo à vigília e ao sono. O sono se caracteriza por ser um estado reversível, tipicamente expresso pela postura de repouso, comportamento quieto e redução da responsividade. Ter uma arquitetura neurofisiológica complexa, com estados cíclicos de sono não REM e de sono REM, tendo tais estados substratos neuronais distintos, neurotransmissores, moduladores, circuitos específicos e propriedades oscilatórias do eletroencefalograma. Ter duração e intensidade dos seus vários períodos afetadas por mecanismos de regulação homeostáticos. Ser afetado por experiências ocorridas durante a vigília.
ter efeitos restauradores e transformadores que otimizam funções neurocomportamentais da vigília. Pode-se, portanto, descrever o sono como um estado especial da consciência, que ocorre de forma recorrente e cíclica nos organismos superiores. Ayala Guerrero. É também, ao mesmo tempo, um estado comportamental e uma fase fisiológica normal e necessária do organismo. Dividem-se as fases do sono em duas: o sono sincronizado, sem movimentos oculares rápidos, sono não REM, e o sono desincronizado, com movimentos oculares rápidos, rapid eye movements. Azevedo, Hazan. O sono sincronizado não REM caracteriza-se por atividade elétrica cerebral síncrona, com elementos eletroencefalográficos próprios, como os fusos do sono, os complexos K e as ondas lentas de grande amplitude. Há, nesse tipo de sono, diminuição da atividade do sistema nervoso autônomo simpático e aumento relativo do tônus do sistema nervoso autônomo parasimpático, permanecendo vários parâmetros fisiológicos estáveis em um nível de funcionamento mínimo, como as frequências cardíaca e respiratória, a pressão arterial, o débito cardíaco e os movimentos intestinais. Durante o sono não REM, ocorrem 4 estágios. Irwin, 2015. Estágio 1. Mais leve e superficial, com atividade regular de baixa voltagem, de 4 a 6 ciclos por segundo, 2 dos 5% do tempo total de sono. Estágio 2. Um pouco menos superficial, com traçado do EEG revelando aspecto fusiforme de 13 a 15 ciclos por segundo, fusos do sono, e algumas espículas de alta voltagem, denominadas complexos K, 45-55% do tempo total de sono. Estágio 3. Sono mais profundo, com traçado do EEG mais lentificado, com ondas delta, atividade de 0,5 a 2,5 ciclos por segundo, ondas de alta voltagem, 3 a 8% do tempo total de sono. Estágio 4. Estágio de sono mais profundo, com predomínio de ondas delta e traçado bem lentificado. É mais difícil de despertar alguém nos estágios 3 e 4, podendo o indivíduo apresentar-se confuso ao ser despertado, 10-15% do tempo total de sono. O sono REM, por sua vez, não se encaixa em nenhuma dessas 4 fases. Sua duração total em uma noite perfaz de 20 a 25% do tempo total de sono. É um estágio peculiar, cujo padrão do EEG é semelhante ao do estágio 1 do não REM. O sono REM não é, entretanto, um sono leve, tampouco profundo, mas um tipo de sono qualitativamente diferente. Caracteriza-se por instabilidade no sistema nervoso autônomo simpático, com variações das frequências cardíaca e respiratória, da pressão arterial, do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo cerebral. No sono REM, há um padrão de movimentos oculares rápidos e conjugados, movimentos oculares sacádicos, bem como um relaxamento muscular profundo e generalizado, atônia muscular, interrompido esporadicamente por contrações de pequenos grupos musculares, como os dos olhos. Além de irregularidade das frequências cardíaca e respiratória e da pressão sanguínea, ocorrem ereções penianas totais e parciais. É durante o sono REM que ocorre a maior parte dos sonhos, e em 60 a 90% das vezes, se o indivíduo for despertado durante a fase REM, relatará que estava sonhando. Durante o sono REM, dá-se a ativação das vias neuronais que ligam o tronco cerebral ao córtex occipital, e OES, a área da visão. São as chamadas ondas ponto-genículo-occipitais. Tal ativação cerebral das áreas occipitais se relaciona ao caráter visual dos sonhos, como será visto adiante. Em uma noite normal de sono, as fases não REM e REM se repetem de forma cíclica a cada 70 a 110 minutos, com 4 a ciclos completos por noite. O sono se inicia com o tipo não REM, havendo a sucessão dos estágios de 1 a 4. O primeiro período REM, que geralmente é bem curto, ocorre cerca de 70 a 120 minutos após o indivíduo adormecer. Ao longo da noite, os períodos REM vão se tornando mais frequentes e prolongados, desaparecendo os estágios 3 e 4. A maior quantidade de sono REM ocorre no último terço da noite, geralmente de madrugada, das 4 às 7 da manhã, momento em que a maioria das pessoas mais sonha. O estágio 4, de forma oposta, ocorre predominantemente no primeiro terço da noite. Tavares, Aloé, 1998. Pessoas com depressão grave e narcolepsia podem ter a latência, adormecimento primeiro sono REM, bastante diminuída, implicando geralmente uma inversão da arquitetura do sono. O sono normal. Várias estruturas neuronais têm sido relacionadas com o controle dos estados de vigília e de sonos não REM e REM.
De fundamental importância na regulação fisiológica do sono é o núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo anterior. Além dele, são também fundamentais estruturas como a glândula pineal, que secreta melatonina e funciona como oscilador que controla o ritmo sono-vigília no período de 24 horas, os sistemas reticulares mesencefálicos e bulbares e os geradores de sono REM localizados na ponte. Quimicamente, neurônios aminérgicos, colinérgicos e histaminérgicos estão envolvidos de forma mais estreita nos mecanismos neuronais do sono. O sonho, fenômeno associado ao sono, pode ser considerado uma alteração normal da consciência. É, sem dúvida, uma experiência humana fascinante e enigmática. Hobson, Donhoff. Nas mais diversas sociedades, ao longo da história, ele tem exercido grande curiosidade, sendo interpretado das mais diversas formas. No século XIX, tomou-se o sonho como modelo da loucura, pois, para o francês Morel de Tours, 1884, a loucura é o sonho do homem acordado, uma espécie de invasão da vigília pela atividade onírica. Também o antropólogo inglês Edward Burnett Tylor, 1832-17, formulou a hipótese de que o sonho, com suas visões arrebatadoras, seria a experiência humana que teria dado origem à crença em seres espirituais e, posteriormente, às religiões. Apesar de essas teorias terem sido abandonadas, o sonho permanece como uma experiência intrigante a ser desvendada. Para o escritor Gerard Nerval, 1855, o sonho é um modelo fértil para o entendimento da condição humana. Em seu romance Aurélia, 1859-17, ele diz: "O sonho é uma segunda vida. Não posso passar sem um frêmito por estas portas de marfim ou córneas que nos separam do mundo invisível." Os primeiros instantes do sono são a imagem da morte. Um entorpecimento nebuloso toma nosso pensamento e não podemos determinar o instante preciso em que o eu, sob outra forma, continua o trabalho de existir. É um subterrâneo vago que se aclara aos poucos, e onde saem da sombra e da noite as pálidas figuras gravemente imóveis que habitam a morada dos limbos. Os modernos laboratórios de sono, com a polissonografia do sono, EEG, eletroculograma, eletromiograma de superfície da região submentoniana e outros registros fisiológicos, têm demonstrado que, ao contrário do que se pensava no passado, sonhar não é algo raro, infrequente. Para uma excelente revisão sobre o sonho e o cérebro, Vernier, Tononi, 2010. A maioria das pessoas sonha várias vezes durante uma noite, apenas não se lembra da maior parte, pois se acordarem ou forem despertadas, após mais de 8 minutos de um sono REM, durante o qual sonharam, não se lembrarão mais do conteúdo do sonho. Os sonhos são vivências predominantemente visuais, sendo rara a ocorrência de percepções auditivas, olfativas ou táteis. Isso se relaciona às ondas pontogenículo-occipitais, que ativam as áreas corticais visuais do lobo occipital durante sua ocorrência. Em sonhos eróticos podem ocorrer sensações de orgasmo. Pessoas cegas de nascença geralmente relatam sonhos com sensações corporais e de movimento, mas obviamente sem o caráter visual das pessoas que enxergam. Os significados dos conteúdos dos sonhos permanecem controvertidos. As diversas culturas tendem a interpretá-los a partir de seus símbolos, crenças religiosas e valores próprios, geralmente tomando-os como mensagens divinas ou demoníacas. No ano de 1900, Freud publicou um de seus mais importantes trabalhos, A Interpretação do Sonho. Nessa obra, ele busca demonstrar que o sonho não é nem um produto aleatório e sem sentido de um cérebro em condições alteradas de funcionamento, nem um mensageiro de recados do além. O sonho é um fenômeno psicológico extremamente rico e revelador de desejos e temores, ainda que de forma indireta e disfarçada. Enfim, para ele, o conteúdo do sonho tem um sentido. Ao descrever o que chamou de trabalho do sonho, Freud afirma que tal trabalho transforma os conteúdos latentes, inconscientes, do sonho original em conteúdos manifestos, conscientes, do sonho lembrado. Isso se dá por meio da condensação, fusão de duas ou mais representações, do deslocamento, passagem da energia de uma representação a outra representação, e da figurabilidade, desejos transformam-se em imagens visuais. Esses três mecanismos servem para disfarçar o desejo reprimido, inconsciente, possibilitando seu acesso à consciência, ainda que com deformações e restrições,
pois existe a censura entre as duas instâncias, inconsciente e consciente pré-consciente. Dessa forma, para Freud, o sonho é uma solução de compromisso, o resultado de uma intensa negociação entre o inconsciente, que visa expulsar, forçar os desejos para a consciência, e o consciente, que visa impedir que tais desejos inconscientes surjam. Alterações patológicas da consciência. A consciência pode se alterar tanto por processos fisiológicos, normais, como por processos patológicos. A seguir, são apresentados os quadros patológicos de alteração da consciência. Alterações patológicas quantitativas da consciência. Rebaixamento do nível de consciência. Em diversos quadros neurológicos e psicopatológicos, o nível de consciência diminui de forma progressiva, desde o estado normal, vígil, desperto, até o estado de coma profundo, no qual não há qualquer resquício de atividade consciente. Os diversos graus de rebaixamento da consciência, Ramossoon, são obnubilação, torpor, sopor, coma. Examinemo-los com mais detalhes. Primeiro grau, obnubilação, turvação da consciência ou sonolência patológica leve. Trata-se do rebaixamento da consciência em grau leve a moderado. A inspeção inicial, o paciente pode já estar claramente sonolento ou parecer desperto, o que pode dificultar o diagnóstico desse estado. De qualquer forma, há sempre diminuição do grau de clareza do sensório, com lentidão da compreensão e dificuldade de concentração. Nota-se que o indivíduo tem dificuldade para integrar as informações sensoriais oriundas do ambiente. Assim, mesmo não se notando a sonolência do paciente de forma evidente, observa-se nos quadros de obnubilação que a pessoa se encontra um tanto perplexa, com a compreensão dificultada, podendo o pensamento que expressa revelar confusão mental. No geral, o indivíduo diminui a atenção para as solicitações externas, dirigindo-se para a sonolência. Já se pode observar alguma lentificação do traçado eletroencefalográfico. Segundo grau, torpor, é um grau mais acentuado de rebaixamento da consciência. O paciente está evidentemente sonolento, responde ao ser chamado apenas de forma enérgica e depois volta ao estado de sonolência evidente. A resposta aos estímulos externos, quando solicitado energicamente, é mais curta do que nos estados de obnubilação, mas menos frustra que no estado de sopor. Na obnubilação e no torpor, o paciente pode ainda apresentar traços de crítica e pudor, tentando cobrir as partes íntimas de seu corpo com o cobertor, quando em uma enfermaria ou emergência de hospital. No sopor e no coma, tal pudor e crítica da situação não existe mais, estando o indivíduo totalmente indiferente à exposição de partes íntimas, o que deve ser evitado sempre que possível, em respeito à pessoa. Terceiro grau sopor é um estado de marcante e profunda turvação da consciência, de sonolência intensa, da qual o indivíduo pode ser despertado apenas por um tempo muito curto, por estímulos muito enérgicos, do nível de uma dor intensa. Nesse momento, o paciente pode revelar faces de dor e ter alguma gesticulação de defesa. Retorna então muito rapidamente, em segundos, a quase ausência de atividade consciente. Portanto, aqui ele sempre se mostra intensamente sonolento, quase em coma. Embora ainda possa apresentar reações de defesa muito esporádicas, é incapaz de qualquer ação espontânea. A psicomotricidade encontra-se mais inibida do que nos estados de obnubilação e de torpor. O traçado eletroencefalográfico acha-se global e marcadamente lentificado, podendo surgir as ondas mais lentas, do tipo delta e teta. Quarto grau, coma, é a perda completa da consciência, o grau mais profundo de rebaixamento de seu nível. No estado de coma, não é possível qualquer atividade voluntária consciente. Além da ausência de qualquer indício de consciência, os seguintes sinais neurológicos podem ser verificados: movimentos oculares errantes com desvios lentos e aleatórios, nistagmo, transtornos do olhar conjugado, anormalidades dos reflexos oculocefálicos, cabeça de boneca, e óculo vestibular, calórico, e ausência do reflexo de acomodação. Além disso, dependendo da topografia e da natureza da lesão cerebral, podem ser observadas rigidez de decorticação ou de descerebração, anormalidades difusas ou focais do EEG, com lentificações importantes e presença de ondas patológicas. Os graus de intensidade de coma são classificados de I-Accorth, I, semicoma, 2, coma superficial, e I-Firth, coma dépassé. Perdas abruptas da consciência. Vários fatores e condições médicas e psicopatológicas podem produzir a perda abrupta da consciência.
Tal perda pode ser causada por fatores emocionais, neurofuncionais ou orgânicos de diversas naturezas. Podem também ser rapidamente reversíveis ou irreversíveis, indicando quadros orgânicos mais graves. As perdas abruptas e transitórias, duram geralmente segundos a minutos, da consciência recebem várias denominações médicas e populares: lipotimia, síncope, desmaios e perdas da consciência de outra natureza. Ramos Júnior, 86, Bickley, Szilagyi, 2013. A lipotimia se caracteriza por perda parcial e rápida da consciência, dura apenas segundos, geralmente com visão borrada, palidez da face, suor frio, vertigens e perda parcial e momentânea do tônus muscular dos membros, com ou sem queda do corpo ao chão. A pessoa tem a sensação desagradável de que vai desmaiar. A lipotimia é rápida e completamente reversível. Às vezes utiliza-se o termo lipotimia para descrever a fase inicial da síncope. A síncope designa um colapso bem súbito, com perda abrupta e completa da consciência, perda total do tônus muscular, com queda completa ao chão. O mecanismo básico é a instalação rápida de irrigação cerebral insuficiente por causas diversas. A síncope pode ou não ser reversível, dependendo dos fatores causais envolvidos. O termo desmaio é uma designação não médica da linguagem comum, que geralmente significa uma perda abrupta da consciência. Corresponde de forma genérica aos termos médicos síncope ou lipotimia. O quadro 12.1 apresenta um resumo didático das condições que mais frequentemente produzem perdas abruptas da consciência. Quadro 12.1 Perdas abruptas da consciência, síncopes, lipotimias, desmaios. Na hipotensão ortostática, a posição física do paciente é quando a pessoa se levanta e a pressão arterial cai. Geralmente não há manifestações prodrômicas. Os predisponentes costumam ocorrer em ambientes quentes e úmidos. Os precipitantes são pressão baixa, uso de drogas vasodilatadoras, antihipertensivos, neuropatia, Parkinson. A recuperação é rápida quando a pessoa é colocada em posição deitada. O mecanismo causal é um reflexo vasoconstritor inadequado, com congestão venosa e diminuição do fluxo cerebral. Na hipoglicemia, a posição física do paciente pode ser em qualquer posição. As manifestações prodrômicas incluem tremores, sudorese, palpitações, fome, dor de cabeça e confusão mental. Os predisponentes são o uso de insulina e dietas com baixa caloria. Os precipitantes são muito variáveis, mas frequentes em períodos de jejum. A recuperação é variável, dependendo da gravidade da hipoglicemia e de haver tratamento adequado. O mecanismo causal é um baixo nível de glicose no sangue para manter o metabolismo cerebral. Na síncope vasovagal, a posição física do paciente geralmente é em pé, mas pode ocorrer quando está sentado. As manifestações prodrômicas são palidez notável, fraqueza, inquietação, náuseas, salivação e sudorese. Os predisponentes são cansaço, fome e ambiente quente e úmido. Os precipitantes são emoções fortes, medo, susto ou dor, sendo mais comum após ver ou ouvir cheirar algo intensamente desagradável ou assustador. A recuperação é rápida à consciência quando deitado, podendo persistir um pouco de palidez, fraqueza e náuseas. O mecanismo causal é vasodilatação periférica abrupta, especialmente nos músculos sem o cardíaco compensatório, havendo então diminuição do fluxo cerebral. Na hipocapnia por hiperventilação, a posição física do paciente pode ser em qualquer posição. As manifestações prodrômicas incluem desconforto respiratório, dispneia, palpitações e formigamento das mãos e dos lábios. Os predisponentes são ansiedade, geralmente intensa. Os precipitantes são ansiedade e crises de pânico. A recuperação é lenta após parar a hiperventilação. O mecanismo causal é a constrição de vasos cerebrais provocada por queda de CO2, hipocapnia, devido à hiperventilação. A consciência é mantida durante todo o episódio, podendo haver apenas rápida turvação. Nas síncopes por condições cardíacas, a posição física do paciente pode ser em qualquer posição. As manifestações prodrômicas podem ser nenhuma ou dor torácica e dispneia. Os predisponentes são doenças cardíacas, doença coronariana e trombose venosa profunda, VP. Os precipitantes são variáveis e podem ocorrer durante ou após atividade física intensa. A recuperação é variável, dependendo da demora para o diagnóstico, da gravidade e de haver tratamento adequado. O mecanismo causal envolve arritmias, infarto do miocárdio, embolia pulmonar grave, etc. Na crise dissociativa abrupta e curta, o paciente pode cair ao chão, mas geralmente sem se machucar. As manifestações prodrômicas são movimentos bizarros.
Os predisponentes são muito variáveis e a crise tende a ocorrer na presença de outras pessoas significativas para o paciente. Os precipitantes são traços de personalidade histriônica, pessoa muito sugestionável, instabilidade emocional e situações estressantes, brigas conjugais ou familiares, discussões e notícias ruins. A recuperação é muito variável e pode durar minutos a horas, e a consciência pode flutuar nesse período. A crise pode ser a expressão simbólica de algo inaceitável por meio da linguagem corporal. Nas crises convulsivas, epilepsia, a posição física do paciente pode ser em qualquer posição. As manifestações prodrômicas é que a pessoa pode urinar durante a crise. Os predisponentes pode haver rápida aura epiléptica com automatismos e sensações estranhas. Os precipitantes são muito variáveis, período pré-menstrual, privação de sono, uso de bebida alcoólica, etc. A recuperação é lenta e pode haver cefaleia, tontura, sonolência, confusão, fadiga e dor muscular. O mecanismo causal é a despolarização de áreas do córtex cerebral que produzem as crises epilépticas de vários tipos. Na síncope por tosse intensa, a posição física do paciente pode ser em qualquer posição. As manifestações prodrômicas são nenhuma, exceto a tosse intensa. Os predisponentes são bronquite crônica em uma pessoa musculosa. Os precipitantes são tosse paroxística intensa. A recuperação é rápida. O mecanismo causal é mediado por fatores neuronais, possivelmente estímulo vagal. Na síncope por micção, defecação, deglutição ou dor visceral, a posição física do paciente é na posição de urinar ou defecar. As manifestações prodrômicas são nenhuma. Os predisponentes são nictúria, geralmente em pessoa idosa ou homem adulto. Os precipitantes são urinar ou defecar após ter levantado da cama para isso. A recuperação é rápida. O mecanismo causal é estímulo vagal intenso. Síndromes psicopatológicas associadas ao rebaixamento prolongado do nível de consciência. Delirium, ver também o tema no capítulo Transtornos Neurocognitivos. Delirium é o termo atual mais adequado para designar a maior parte das síndromes confusionais agudas. O termo paciente confuso, muito usado em serviços de emergência e enfermarias médicas, refere-se a tais síndromes confusionais, ou seja, ao delirium. Cabe ressaltar que esses termos, síndrome confusional e paciente confuso, dão ênfase ao aspecto confuso do pensamento e do discurso do paciente. Fala incongruente, com conteúdos absurdos e sem articulação lógica. Um dos traços do delirium, mas não necessariamente o mais importante ou mais frequente. Daí a opção preferencial de se utilizar o termo delirium em vez de síndrome confusional. O delirium é uma das síndromes mais frequentes na prática clínica diária, principalmente em pacientes com doenças somáticas, emergências e enfermarias médicas e geriátricas e idade avançada. O delirium diz respeito, portanto, aos vários quadros com rebaixamento leve a moderado do nível de consciência, acompanhados de desorientação temporoespacial, dificuldade de concentração, perplexidade, ansiedade em graus variáveis, agitação ou lentificação psicomotora, discurso ilógico e confuso e ilusões ou alucinações, quase sempre visuais. Trata-se de um quadro que oscila muito ao longo do dia. Geralmente o paciente está com o sensório claro pela manhã, e no início da tarde o nível de consciência afunda, piorando no fim da tarde e à noite. Podem surgir então ilusões e alucinações visuais, bem como intensificar-se a desorientação e a confusão do pensamento e do discurso, com a possibilidade de haver também agitação psicomotora e sudorese. Não se deve confundir delirium, quadro sindrômico causado por alteração do nível de consciência em pacientes com distúrbios cerebrais agudos, com o termo delírio, ideia delirante, alteração do juízo de realidade encontrada principalmente em psicóticos esquizofrênicos ou em outras psicoses. Outras síndromes com rebaixamento prolongado do nível de consciência próximas ao delirium, estado onírico ou oniroid, eta-oniroid, dreamlike state, Weinreuter-Zustand, é o termo da psicopatologia clássica, Meyer-Gross 24, para designar uma alteração da consciência na qual, paralelamente à turvação da consciência, o indivíduo entra em um estado semelhante a um sonho muito vívido, Peters, 94. Em geral, predomina a atividade alucinatória visual intensa com caráter cênico e fantástico. A pessoa vê cenas complexas, ricas em detalhes, às vezes terríficas, com lutas, matanças, fogo, assaltos, sangue, etc. A carga emocional marcante na experiência onírica, com angústia, terror ou pavor.
O doente manifesta esse estado onírico angustioso, gritando, movimentando-se, debatendo-se na cama e apresentando às vezes sudorese profusa. Há geralmente amnésia consecutiva ao período em que o doente permaneceu nesse estado onírico. Tal estado ocorre com mais frequência devido a psicoses tóxicas, síndromes de abstinência de substâncias, com maior frequência no delirium tremens, e quadros febris tóxico-infecciosos. Alguns autores descrevem estados oníricos em pacientes com psicose, esquizofrenia, mania e depressão psicóticas, mas nessa acepção o termo não tem sido mais utilizado. Na prática, o estado onírico ou estado tipo sonho tem sido cada vez mais absorvido pela categoria ampla do delirium. O termo amência era utilizado na psiquiatria clássica, Maynard, Paint, para designar quadros mais ou menos intensos de confusão mental por rebaixamento do nível de consciência, com excitação psicomotora, marcada incoerência do pensamento, perplexidade e sintomas alucinatórios com aspecto de sonho, oniroide. Assim como para o estado onírico, atualmente se tende a designar a amência com o termo delirium. Alterações qualitativas da consciência. Além dos diversos estados de redução global do nível de consciência, a observação psicopatológica registra uma série de estados alterados da consciência, nos quais se tem mudança parcial ou focal do campo da consciência. Uma parte do campo da consciência está preservada, normal, e outra alterada. De modo geral, há quase sempre nessas alterações qualitativas algum grau de rebaixamento, mesmo que mínimo, do nível de consciência. Trata-se de uma área muito controversa da semiologia psiquiátrica e da psicopatologia. Os neurologistas tendem a denominar tais alterações de distúrbios focais ou do conteúdo da consciência, enquanto os psiquiatras as definem como alterações qualitativas da consciência. Tem-se então as seguintes alterações qualitativas da consciência: estados crepusculares, eta crepuscular, twilight state, Dämmerzustand. Consistem em um estado patológico transitório no qual uma obnubilação leve da consciência, mais ou menos perceptível, é acompanhada de relativa conservação da atividade motora coordenada. Porot, 1967. Nos estados crepusculares, há, portanto, estreitamento transitório do campo da consciência e afunilamento da consciência, que se restringe a um círculo de ideias, sentimentos ou representações de importância particular para o sujeito acometido, com a conservação de uma atividade psicomotora global mais ou menos coordenada, permitindo a ocorrência dos chamados atos automáticos. Peters. O estado crepuscular caracteriza-se por surgir e desaparecer de forma abrupta e ter duração variável, de poucos minutos ou horas a algumas semanas. Durante esse estado ocorrem com certa frequência atos explosivos violentos e episódios de descontrole emocional, podendo haver implicações legais de interesse à psicologia e à psiquiatria forense. Geralmente ocorre amnésia lacunar para o episódio inteiro, podendo o indivíduo se lembrar de alguns fragmentos isolados. Os estados crepusculares foram descritos classicamente como associados à epilepsia, relacionados à turvação da consciência após uma crise ou alterações pré-ictais ou ictais, mas também podem ocorrer em intoxicações por álcool ou outras substâncias, após traumatismo craniano, em quadros dissociativos histéricos agudos e, eventualmente, após choques emocionais intensos. Peters. Estado segundo. Estado patológico transitório semelhante ao estado crepuscular, caracterizado por uma atividade psicomotora coordenada, a qual, entretanto, permanece estranha à personalidade do sujeito acometido e não se integra a ela. Com certa frequência, alguns autores utilizam os termos estado segundo e estado crepuscular de forma indistinta ou intercambiável. Em geral, atribui-se ao estado segundo uma natureza mais psicogenética, sendo produzido por fatores emocionais, choques emocionais intensos. Já ao estado crepuscular são conferidas causas mais frequentemente orgânicas, confusão pós-ictal, intoxicações, traumatismo craniano, etc. Os atos cometidos durante o estado segundo são geralmente incongruentes, extravagantes, em contradição com a educação, as opiniões ou a conduta habitual do sujeito acometido, mas quase nunca são realmente graves ou perigosos, como no caso dos estados crepusculares. Do ponto de vista do mecanismo produtor da alteração, o estado segundo se aproxima mais da dissociação da consciência do que do estado crepuscular. Dissociação da consciência.
Tal expressão designa a fragmentação ou a divisão do campo da consciência, ocorrendo perda da unidade psíquica comum do ser humano. O termo dissociação pode cobrir não apenas a consciência, como também a memória, a percepção, a identidade e o controle motor. Neste livro, entretanto, optamos por utilizar a noção de dissociação, centrando nas alterações da consciência. A dissociação da consciência ocorre com mais frequência nos quadros anteriormente chamados histéricos, crises histéricas de tipo dissociativo. Nessas situações, observa-se dissociação da consciência instantaneamente ao sonho, ganhando o caráter de estado onírico, em geral desencadeada por acontecimentos psicologicamente significativos, conscientes ou inconscientes, que produzem grande ansiedade para o paciente. Essas crises duram de minutos a horas, raramente permanecendo por dias. Alguns pacientes têm crises ou estados dissociativos agudos que se iniciam com queda ao chão, abalos musculares e movimentação do corpo semelhante à crise convulsiva da epilepsia. Nesses casos, designa-se tal crise como crise pseudoepiléptica, em relação à crise epiléptica verdadeira. A dissociação da consciência pode ocorrer também em quadros de ansiedade intensa, independentemente de se tratar de paciente com personalidade histriônica ou traços histéricos, sendo a dissociação, então, vista como uma estratégia defensiva inconsciente, UA, sem a deliberação voluntária plena, para lidar com ansiedade muito intensa. O indivíduo desliga da realidade para parar de sofrer. Quadros dissociativos são também frequentes em pessoas com o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline. Transe, estado de alteração qualitativa da consciência que se assemelha a sonhar acordado, diferindo disso, porém, pela presença em geral de atividade motora automática e estereotipada acompanhada de suspensão parcial dos movimentos voluntários. O estado de transe ocorre sobretudo em contextos religiosos e culturais, espiritismo kardecista, religiões afro-brasileiras e religiões evangélicas pentecostais e neopentecostais. O transe dito estático pode ser induzido por treinamento místico religioso, ocorrendo geralmente a sensação de fusão do eu com o universo. Não se deve confundir o transe religioso, culturalmente contextualizado e sancionado, com o chamado transe histérico, que é um estado dissociativo da consciência, relacionado frequentemente a conflitos interpessoais e alterações psicopatológicas. Os estados de transe e possessão culturalmente contextualizados e sancionados são fenômenos muito difundidos nas várias culturas em todo o mundo, vistos, na atualidade, como um recurso religioso e sociocultural que permite às pessoas, sobretudo às mulheres, lidar com as dificuldades da vida por meio de estratégias religiosas socialmente legitimadas. Estado hipnótico. É um estado de consciência reduzida e estreitada e de atenção concentrada, que pode ser induzido por outra pessoa. Trata-se de um estado de consciência semelhante ao transe, no qual a sugestionabilidade do indivíduo está aumentada e sua atenção concentrada no hipnotizador. Nesse estado, podem ser lembradas cenas e fatos esquecidos e podem ser induzidos fenômenos como anestesia, paralisias, rigidez muscular, alterações vasomotoras. Não há nada de místico ou paranormal na hipnose. É apenas uma técnica refinada de concentração da atenção e de alteração induzida do estado da consciência. Outras alterações da consciência. Perplexidade patológica. Perplexidade como experiência psicopatológica. A experiência mental de perplexidade difusa e intensa diante do ambiente, relatada por alguns psicopatólogos, P.Z., Carl Wernicke, Gustav E. Sturing, Louis A. Sass, Joseph Parnas, é com frequência observada em pacientes com quadros psicopatológicos agudos e graves, sobretudo em fases agudas das psicoses. É discutível se o sintoma perplexidade patológica deve ser apresentado neste capítulo de consciência ou se ficaria melhor nos capítulos de vivências do tempo e do espaço ou no de afetividade. Perplexidade, no contexto psicopatológico, é definida como a perda de uma sensação de naturalidade na experiência comum e óbvia do dia a dia, perda de uma certa autoevidência do ambiente e seus objetos. Na experiência comum, normal, sento-me no sofá de minha casa, olho a mesa, os quadros, as janelas, tudo é natural, de uma realidade autoevidente. Na perplexidade como experiência psicopatológica, a pessoa sente uma estranheza inquietante, uma sensação de incapacidade de captar o significado comum das coisas, pessoas e acontecimentos.
O psicopatólogo alemão Gustav E. Stirring, por sua vez, define perplexidade como experiência psicopatológica como a consciência opressiva que o indivíduo sente relacionada à sua incapacidade para perceber e compreender sua situação, sua experiência presente, interna e externa. Tal consciência de estranhamento é difícil mesmo de ser comunicada pela pessoa acometida. Notamos, ao examinar o paciente com perplexidade patológica, sua atitude de estranhar o ambiente de forma radical. O olhar e a face perplexa, com certa angústia e incerteza, transmitem para nós essa experiência de não captar com naturalidade o ambiente. A perplexidade psicopatológica é experimentada geralmente em quadros psicóticos agudos, sobretudo nos primeiros dias do episódio, podendo ocorrer em quadros psicóticos esquizofrênicos ou em transtornos do humor, depressão ou mania, com sintomas psicóticos. Nas psicoses breves, quadros psicóticos mais reativos e agudos, também se observa com considerável frequência tal experiência de perplexidade como experiência psicopatológica. Quadro 12.2 Semiotécnica da consciência IN. Este quadro apresenta orientações sobre como avaliar o nível de consciência de um paciente. Instruções. Lembrar que qualquer alteração do nível de consciência repercute no funcionamento global do psiquismo. O nível de consciência deve ser averiguado no início da avaliação do paciente. Observar a faces e a atitude do paciente e, se possível, notar se ele está desperto, levemente sonolento ou claramente sonolento. Notar se o paciente está perplexo, com dificuldade de integrar coerentemente os estímulos ambientais, se a atenção está diminuída e a concentração prejudicada. Lembrar que é por meio da orientação, sobretudo temporo-espacial, que muitas vezes se verifica a alteração no nível de consciência. Perguntar sobre dia da semana, do mês, em que mês e ano estamos e aproximadamente que horas são no momento. Teste da parede ou do papel branco. Pedir ao paciente que olhe atenta e fixamente para uma parede branca ou papel grande branco. O indivíduo com leve rebaixamento do nível de consciência pode, ao fazer isso, apresentar alucinações visuais simples ou complexas. Experiência de quase morte, death experience. Um estado especial de consciência é verificado em situações críticas de ameaça grave à vida, como parada cardíaca, hipoxia grave, isquemias, acidente automobilístico grave, afogamento, quedas com trauma craniano, entre outras, quando alguns sobreviventes afirmam ter vivenciado as chamadas experiências de quase morte. São experiências muito rápidas, de segundos a minutos, em que um estado de consciência particular é vivenciado e registrado por essas pessoas. O genial geólogo suíço Albert von Gallenheim, 1849-1937, teve uma marcante EQM ao sofrer grave queda quando escalava os Alpes suíços em 1872. Ele passou então a coletar relatos de experiências semelhantes e as descreveu no Clube Alpino Suíço em 1892. Em seu relato, afirmou a sensação de paz e tranquilidade imensa e deslocamento muito rápido ao longo de um túnel escuro que, ao fim, tinha uma luz particularmente brilhante. Disse ainda que tal viagem se acompanhara da passagem rapidíssima de um retrospecto da vida e da sensação da presença de um espírito pleno de amor. Estudos de revisão têm mostrado que as características mais frequentes desses estados são as seguintes, em 55 casos revisados a partir da literatura científica internacional. Sensação de paz, 87%, de estar fora do próprio corpo, 80%, de estar rodeado por uma luz intensa, 78%, de estar em outro mundo, sensações de união cósmica, de ter atingido um ponto de não retorno, de alegria intensa, 104%, de compreensão imediata, 60%, e de contato com uma entidade mística, 55%. As EQMs parecem ocorrer em muitas culturas, com variações nos seus conteúdos. Nos Estados Unidos, aparentemente, ocorrem em 6 a 12% das pessoas que sobreviveram a uma parada cardíaca, e na Europa, 6% de uma amostra de 14 mil pessoas da população em geral relatou já ter experienciado EQM. Em estudo recente, Nelson e colaboradores do MI6 buscaram demonstrar que a EQM seria a consequência de uma invasão maciça de atividade cerebral do tipo sono REM nas pessoas enquanto passavam por tais experiências. Entretanto, há também consistentes hipóteses socioculturais e históricas para tal experiência. Kelleher, 1993.